O problema 4, ele já é mais específico. É dado um gráfico, né, e uma função neste gráfico. Em cima desta função, pede-se calcular o item A, B, C até o item F. Né? Então, vamos começar a solução. No item A, eu quero calcular o limite da função f de x quando x se aproxima de 2 pela esquerda. Note que, se nós nos aproximarmos de 2 pela esquerda, quanto mais próximo de 2 pela esquerda eu estiver, mais próximo de 3 estará o valor da função. Então, se o x tende a 2 pela esquerda, o valor limite da função tenderá a 3. O item B, limite da mesma função, claro, quando o x tende a 2 pela direita. Observe, se eu me aproximo de 2 pela direita, o valor da função se aproximará de quem? No caso aqui, quanto mais perto de 2 eu estiver, vou até o gráfico, se aproximará de 1. Portanto, limite da função quando x tende a 2 pela direita é 1. O item C pede para que se calcule o limite da função quando x tende a 2. Para que eu possa responder isto, eu tenho que fazer o cálculo. Limite da função 2 pela esquerda, limite da função 2 pela direita, o que já foi feito nos itens A e B. Portanto, neste caso específico, eu digo que não existe o limite, pois, embora existam os limites laterais, esquerda e direita, eles são diferentes. Né? Então, sendo diferentes, não existe o limite da função quando x tende a 2. Vai de encontro à definição de limite. Se fosse ao encontro, atenderia. Como vai de encontro, conflita. Cuidado com isso que você em português costuma errar, né? O item D, f de 2. O que é f de 2? Eu quero saber qual é o valor da função quando o x for 2, ou seja, uma outra forma de perguntar, se o x for 2, quanto vale o y? Então, me posiciono em 2 na função e vou até encontrar o gráfico. Encontrado o gráfico, eu vou em direção ao eixo y. Portanto, no caso, aqui é 3 e não 1. Por quê? Porque em 1 a bolinha é aberta, então exclui. Lá em cima a bolinha é fechada, inclui o 3. Portanto, f de 2 é 3. Uma coisa importante que você observe, desculpe, note que não há relação entre o valor limite da função e o valor da função no ponto, são coisas diferentes. Então, aqui eu calculei o valor limite da função quando o x tende ao ponto. E ali eu calculei o valor da função no ponto. Então, embora a gente trate do mesmo elemento aqui, nós o observamos sobre conceitos distintos, o conceito de valor limite e o conceito de valor de função no ponto. Não vai me confundir essas duas ideias, tá? São distintas. No item E, eu peço que se calcule o limite da função quando o x tende a 4. Eu não posso olhar aqui, vem pela esquerda, vem pela direita e dou a resposta. Não, eu tenho que mostrar o cálculo dos limites laterais. Então, antes eu tenho que calcular o limite da função quando o x tende a 4 pela esquerda. No caso é 4. Note, me aproximo de 4 pela esquerda, né? O valor da função se aproximará de 4. Me aproximando agora de 4 pela direita, né? Note que o valor da função também se aproximará de 4. Agora sim eu posso responder qual é o valor limite da função quando o x tende a 4. No caso, é 4. Por quê? Porque existem os limites laterais e eles são iguais. Vai ao encontro da definição de limite. Ou seja, se coaduna com a definição de limite. Se coaduna significa concorda, é compatível com. Item F. No item F, eu quero o valor da função quando o x é 4. Quando o x for 4, eu subo vazio, não acho nada. Eu desço, não tem nada. Portanto, conclusão, não existe. E por que não existe? Não existe, pois o 4 não pertence ao domínio da função. A função é descontínua em x igual a 4. Né? Ela tem uma descontinuidade, ela tem um hiato. Tá certo? Então, está aqui resolvido o problema 4.